tudo começou como mais uma noite qualquer. Um jovem chamado Rafael, explorador de lugares esquecidos, decidiu transmitir uma live direto de um antigo hotel abandonado no interior de Minas Gerais. Conhecido por suas explorações arriscadas, Rafael atraía milhares de seguidores com vídeos de casas destruídas, prédios decadentes, túneis subterrâneos. Mas naquela noite, algo diferente pairava no ar. O hotel escolhido era o Estalagem do Vale, fechado desde os anos 80, após um incêndio trágico que tirou a vida de uma mulher e 2 crianças. A fachada ainda carregava fuligem nos vidros e uma atmosfera espessa de silêncio. Rafael estava animado no início. Começou mostrando o ambiente externo, fazendo piadas, brincando com o público. Parecia seguro. Parecia só mais uma aventura. Mas, aos poucos, o tom foi mudando. A câmera começou a tremer. O áudio caiu brevemente. E nos comentários, os seguidores pediam para ele sair. Diziam que algo passava atrás dele. Um vulto? Um reflexo estranho. Mas Rafael não viu. Continuou subindo as escadas, sem saber que a live estava prestes a capturar algo que ninguém esqueceria. O vídeo chegou a 200 mil visualizações em menos de 12 horas. Foi repostado, analisado, desacreditado por alguns e temido por muitos, não só pela imagem, mas pelo som, pela presença que parecia surgir mesmo atrás da tela. E o mais assustador de tudo, Rafael nunca mais apareceu. O canal ficou fora do ar, mas o vídeo ainda circula. E quem assiste até o fim diz que sente algo se aproximando. Algo frio. Algo vivo. O Estalagem do Vale foi erguido em 1957, numa época em que aquela pequena cidade vivia do turismo e das histórias contadas ao pé da lareira. No auge, hospedava artistas, empresários e até políticos. Mas algo mudou. No verão de 1983, uma das hóspedes, Mariana Andrade, desapareceu com os 2 filhos pequenos. A única coisa encontrada no quarto foi o vestido queimado da mulher e uma foto das crianças, com marcas de unha nas bordas. O caso foi abafado. O hotel tentou reabrir meses depois, mas os funcionários se recusaram a voltar desde então. A construção ficou entregue ao tempo. Vidros quebrados, portas rangendo com o vento, móveis cobertos de poeira. E, segundo moradores próximos, gritos de madrugada, gritos de mulher e o som de uma canção de Niner. Mesmo assim, Rafael decidiu entrar, guiado pela curiosidade, ou talvez por algo mais. Ele chegou à noite. A luz da lanterna mal iluminava o chão, e o som de seus passos ecoava como se fosse ouvido por alguém. Ele mostrava o teto rachado, o corredor coberto por folhas secas e dizia: "Acho que vou dormir aqui hoje." Muitos riram, outros pediram que ele saísse. Mas ele seguiu. Em determinado momento, ele parou diante do antigo salão principal e disse uma frase que calou o chat por segundos: "Sinto que tem alguém aqui comigo." Entre os quartos fechados com tábuas e outros com portas entreabertas, um se destacava: o 313. Era o último do corredor. A maçaneta estava intacta e, estranhamente, não havia poeira na porta. Rafael parou. Disse ao público que aquele era o quarto onde tudo teria acontecido, onde Mariana desapareceu. Ele empurrou a porta lentamente. O som que ela fez foi seco, como se algo fosse rasgado por dentro. O quarto estava inteiro, diferente dos outros. A cama arrumada, cortinas limpas e um espelho de corpo inteiro na parede oposta. "Alguém limpa isso aqui?" Ele brincou, tentando manter o clima leve, mas seu rosto já não mostrava a mesma confiança. Ele caminhou até o espelho, passou a mão na superfície, respirou fundo. E nesse momento, a câmera deu um pequeno glitch. Na imagem, durante uma fração de segundo, era possível ver uma silhueta no canto do espelho. Uma figura feminina, de costas, olhando para a parede. Mas Rafael não reagiu. Não viu. Ele então pegou algo do chão. Um pequeno ursinho de pelúcia queimado. E ao levantá-lo, um som agudo encheu o microfone, como se um choro de criança ecoasse por trás da imagem. A live travou por 8 segundos. E quando voltou, Rafael estava ajoelhado, encarando a porta como se esperasse algo, ou alguém, passar por ela. Ele murmurou:
Isso não é mais um vídeo. Eu preciso sair daqui. Rafael se levantou lentamente, com a lanterna tremendo nas mãos. O som ambiente parecia diferente agora. Não havia mais vento. Não havia mais eco. Apenas um silêncio denso, sufocante. Como se o próprio ar estivesse segurando a respiração. A câmera começou a mostrar falhas visuais. Linhas brancas cruzavam a tela, e a iluminação parecia intermitente, mesmo com a lanterna acesa. Ele caminhou em direção à porta, tentando sair, mas ela não abria. A maçaneta girava, mas algo a segurava do outro lado. Foi então que a câmera, em movimento automático ou por descuido, se virou e capturou o espelho mais uma vez. Desta vez, a figura estava mais próxima. Seus cabelos longos cobriam parte do rosto e o vestido rasgado parecia molhado. Ela não se mexia, mas seus olhos estavam abertos e encaravam direto quem assistia. Rafael não viu, mas pareceu sentir. Começou a chorar baixo, falando com alguém que não estava ali. Dizia frases desconexas, como "me perdoa" e "eu só queria mostrar". O Tata havia parado. Era como se o vídeo tivesse congelado no tempo, junto com ele. Alguns seguidores diziam que ouviam batidas atrás de suas próprias paredes enquanto assistiam. E então, o som voltou, mas não era da live. Era de fora da tela. O áudio de Rafael havia se misturado com vozes de outra origem. Gritos abafados, uma cantiga de Niner em tom distorcido e, por fim, 3 batidas secas. A câmera caiu. O vídeo seguiu, mostrando o teto por longos 30 segundos. Até a imagem escurecer completamente. No dia seguinte, vários sites começaram a falar da transmissão. O termo Hotel da Assombração viralizou. Muitos acreditavam que tudo era montagem. Outros foram rápidos em dizer que aquilo era real. Os relatos mais assustadores vinham de quem assistiu ao vivo. Gente que dizia ter visto reflexos estranhos na própria casa, ouvido vozes enquanto via o vídeo e até sentido calafrios inexplicáveis. As autoridades locais tentaram investigar. Mandaram uma equipe até o local. Encontraram a câmera ligada, ainda gravando, e o ursinho de pelúcia em cima da cama, como se tivesse sido colocado ali por alguém. Mas não havia sinal de Rafael. Nenhuma pegada, nenhum vestígio de fuga ou entrada forçada. O vídeo completo, com mais de 45 minutos, vazou em fóruns obscuros e sites de horror. Especialistas tentaram analisar os áudios e imagens. Identificaram frequências fora do padrão humano nos últimos minutos da gravação. Sons que lembravam respiração ou lamentos. Um perito chegou a afirmar que era impossível recriar aquelas distorções sem uma interferência externa não explicada. Enquanto isso, o espelho do quarto 313 se tornou lenda. Dizem que o reflexo da mulher ainda aparece em certas condições. Sempre de costas. Sempre imóvel, esperando. Alguns que foram até lá afirmam que, após olharem o espelho, começaram a sonhar com Mariarana, a mulher do incêndio, sempre segurando as mãos das crianças, sempre em silêncio. Rafael virou um mistério, mas para quem assistiu, virou um aviso, uma lembrança de que nem todo lugar abandonado está vazio, e que a curiosidade pode custar caro demais. 2 semanas após o desaparecimento, um grupo de fãs do canal resolveu tentar encontrar Rafael por conta própria. Gravaram tudo. Levaram equipamentos, lanternas, até detectores de campo magnético. Diziam que iriam expor a verdade. Mostrar que tudo não passava de encenação. Que Rafael havia apenas desaparecido para ganhar fama. Ao entrarem no hotel, tudo parecia calmo. Mas conforme se aproximavam do quarto 313, o ar mudou. 2 integrantes começaram a ter tonturas. Um deles vomitou sem explicação. A lanterna do grupo líder falhou exatamente diante da porta. E, sem que ninguém encostasse, a porta se abriu sozinha. Eles não encontraram Rafael. Mas o que viram foi suficiente para irem embora sem gravar mais nada. A cama, agora desarrumada. O espelho, completamente limpo. Mas com uma mensagem escrita, embaçada, como se dedos molhados a tivessem deixado. Não grave o que você não pode ver. O grupo abandonou o projeto. Vários relatos em redes sociais afirmam que, após essa noite, começaram a ouvir sons inexplicáveis em suas casas. Um deles desapareceu semanas depois.
Sua última mensagem dizia: ela está aqui comigo. No reflexo. Com isso, o vídeo original de Rafael passou a ser chamado de O Reflexo da Maldição. Tornou-se um dos conteúdos mais pesquisados por caçadores de lendas. E um dos mais evitados por especialistas em paranormalidade. Porque, ao que parece, o que foi captado ali não era apenas um susto, era uma ligação, um convite, algo que se abriu e talvez nunca mais tenha sido fechado. Essa história virou lenda. Mas lendas, às vezes, são mais reais do que gostaríamos. A estalagem do vale continua abandonada. Mas de tempos em tempos, alguém tenta entrar. E quase sempre, não volta o mesmo. Isso quando volta. As autoridades locais dizem que o lugar está condenado, mas nunca explicam exatamente por quê. Há um registro interno, não divulgado, de ao menos 4 desaparecimentos não solucionados em torno do hotel nos últimos 10 anos. Sempre entre 1h e 3h da manhã. Sempre sem vestígios. Sempre erre ... com algum espelho envolvido. Hoje, o vídeo de Rafael ainda é compartilhado em partes. Trechos de sua live aparecem em compilações, teorias e canais obscuros. Mas ninguém nunca mais conseguiu gravar dentro do quarto 313. Toda vez que tentam, a câmera falha. Ou então, algo pior acontece. E se você chegou até aqui, ouvindo essa história, lembre-se, o medo é o reflexo daquilo que não entendemos. E às vezes, ele olha de volta para você. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal para ouvir outras histórias reais de arrepiar a alma. Mas cuidado, nem todo reflexo é seu.